Boa tarde, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula? Vamos começar então? Na aula de hoje, nós iremos identificar a sequência de uma história em quadrinho. Faremos também a sua interpretação. Realizaremos mais uma página do nosso caderno de atividades e conheceremos a história de um grande inventor brasileiro chamado Alberto. Então, vamos lá! Abra um livro didático de vocês na página 6, em língua portuguesa. Não esqueça de colocar a data de hoje aqui em cima. A leitura entrou na roda. Antes de realizarmos a leitura da história em quadrinho, o responsável deverá verificar se o aluno tem a noção de que os quadrinhos devem ser lidos da esquerda para a direita e de cima para baixo. Para isso, solicite ao aluno que indique a sequência enquanto você os numera junto com a criança. Após numerar os quadrinhos, peça que observe as cenas e descreva o que acontece em cada uma. A criança fará essa observação antes da leitura. Peça para ela observar os personagens, o ambiente em que eles estão, as expressões, tudo o que podemos identificar por meio da linguagem não verbal, ou seja, pelas imagens. Pergunte à criança o que acontece nessa história, antes mesmo da leitura. Quais os personagens fazem parte dela? Onde essa história acontece? Quem é o personagem principal? O que aparece entrando pela janela? E o que são esses balões com escritas? Deixarei estes questionamentos por escrito lá no nosso grupo de WhatsApp para que você possa direcionar as perguntas antes da leitura da história em quadrinho. Você irá gravar um vídeo com as hipóteses da criança para estes questionamentos e enviar para a professora. Após a criança responder a estes questionamentos, façam juntos a leitura da história em quadrinho. Não esqueça de fazer a leitura da referência bibliográfica da história em quadrinhos. Lembrando que nós iniciamos com letras maiúsculas, primeiro com o sobrenome de quem escreveu a história e depois o primeiro nome. Neste caso, quem escreveu foi Suriá Laerte. O título dessa história em quadrinhos é A Garota do Circo. Foi escrita em São Paulo, publicada pela editora Devir, situada em Jacarandá, no ano de 2000. Esse trecho retirado está na página 7. Comente com a criança que Suriá é uma menina que tem 9 anos e vive com a família em um circo, onde é trapezista. A criança deverá realizar todas as atividades das páginas 6 e 7. O responsável deverá fazer a leitura de todas as questões, auxiliando a criança em suas resoluções. Ao finalizar as atividades das páginas 6 e 7, tire fotos e envie para o número privado da professora. A nossa próxima atividade é a página 4 do caderno de atividades. Você irá pedir para a criança escrever o nome dela, apenas o primeiro nome, do jeitinho que ela sabe. Não interfira nesse momento, combinado? Na atividade 9, a criança deverá falar o nome de todas as figuras em voz alta. Depois, peça que ela ligue aquelas que terminam com o mesmo som, lembrando que ela deve fazer um movimento da esquerda para a direita. Explique para ela que ela precisa começar da coluna esquerda, tá bom?
Por fim, na atividade 10, a criança irá pintar apenas as letras. Vocês podem observar que aqui nós temos números e símbolos, que são caracteres especiais. A criança deverá pintar somente letras. Atenção, não interfira na escolha da criança. Deixe que ela faça a escolha de quais elementos ela deverá pintar. E a nossa próxima atividade é na disciplina de História. Vocês irão abrir o livro didático de vocês na página 4. Peça para a criança observar a ilustração que nós temos na abertura do capítulo 1, que iremos iniciar na aula de hoje. 1, 2, muitas histórias para contar. Faça questionamentos como: o que acontece nessa cena? O que ela consegue identificar? Onde as crianças estão? Pergunte também o que fez ela chegar às conclusões que ela te apontou em relação às 2 primeiras perguntas. Ou seja, que pistas a imagem deu a ela para ela te entregar estas respostas. Quantas crianças fazem parte dessa cena e o que estão fazendo? Todas elas estão fazendo o mesmo tipo de atividade ou elas estão fazendo atividades diferentes? Deixarei esses questionamentos lá no nosso grupo de WhatsApp para que vocês os façam para as crianças no momento da aplicação da atividade. Novamente, peço para gravar um vídeo com este momento da observação e enviar para a professora. Após as hipóteses da criança ser apresentada, você irá explicar a ela que os alunos da ilustração estão produzindo um livro chamado Minha História. Vocês conseguem observar isso pelos nomes dos títulos que está escrito na capa dos livros. Agora vamos para a página 5. Você fará a leitura da apresentação do capítulo para a criança e também do texto presente nesta página. Explique a ela que nesta atividade vamos conhecer a história de um inventor muito famoso, conhecido como Alberto Santos Dumont. Você irá direcionar a sua leitura com o dedo, sempre da esquerda para a direita, isso na frente da criança. Após fazer a leitura do texto na página 5, vamos realizar as atividades de compreensão na página 6. Você irá gravar um vídeo com a criança respondendo verbalmente todas essas questões, da letra A até a letra H. Não há necessidade de fazer este apontamento, pois nós daremos continuidade na próxima aula de História. Então, grave apenas um vídeo com a criança respondendo as informações solicitadas entre as questões A até a H. Bom, turminha, este foi o nosso conteúdo da aula de hoje. Aguardo o retorno de vocês com as devolutivas lá no meu número privado. Um abraço para todos e até a próxima aula!